A blasfêmia, insulto dos escribas, os professores do judaísmo. O judaísmo, eles desprezam Jesus, os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento, o espiritismo cristão, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade, tudo que envolve o plano espiritual, porque Moisés proibiu, e eles seguem as leis de Moisés, as leis judaicas. Eles vivem para o Antigo Testamento, a história de Israel, a história do povo judeu. Eles ficam só ali. Eles são divididos em dois grupos, os fariseus e saduceus. Os fariseus acreditam em santos, os saduceus não, mas os dois são o judaísmo, a maior religião brasileira. Então ele, Jesus, foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu. Eles foram para frente da casa de Jesus, de novo, de tal modo que nem podiam comer de tanta gente na frente da casa de Jesus pedindo ajuda. Porque Jesus era um médium de cura. Jesus trabalhava com 7 Espíritos de Deus. Isso está escrito aqui no Novo Testamento, no Espiritismo Cristão. Quem leu sabe onde está. Eu ainda não cheguei lá, mas a hora que eu chegar eu vou mostrar onde está escrito. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender Jesus, porque diziam, está fora de si, porque eles não entendiam que Jesus era um médium de cura. Jesus trabalhava com 7 Espíritos de Deus. Jesus, ele se comunicava com o reino de Deus. Os escribas, os professores do judaísmo, eles desprezam Jesus, os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento, o espiritismo cristão, a vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade, tudo que envolve o plano espiritual, porque Moisés proibiu. Eles seguem as leis de Moisés, as leis judaicas. Eles vivem para o Antigo Testamento, a história de Israel, a história do povo judeu. Eles são divididos em dois grupos, os fariseus e saduceus. Os fariseus acreditam em santos, os saduceus não, mas os dois são o judaísmo, a maior religião brasileira. Eles são igual mosca, eles estão espalhados por tudo que é lugar. Que haviam descido de Jerusalém, uma cidade pertencente à Palestina no tempo de Jesus, era árabe. Diziam, ele está possesso, Jesus estava sendo obsediado por um espírito de Belzebu. Belzebu, um príncipe dos demônios, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas, narrativa. Jesus falava por parábolas para aquelas pessoas entender que eles eram tribais, eram camponeses. Jesus tinha que falar de um jeito que eles fossem entender. Como pôde Satanás, o adversário, expelir a Satanás, o adversário? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás, o adversário, se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece, morre. Ninguém pôde entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, pessoas comuns, os pecados e as blasfêmias, insultos que proferirem entre si. Mas aquele que blasfemar, insultar,
contra o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que se manifesta. Se ele for bom ou ruim, aí é outro assunto. Se ele está se manifestando é porque o plano espiritual, as lideranças permitiram. Não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Eles estavam dizendo que Jesus estava sendo obsediado por um espírito. Eles não entendiam que Jesus era um médium de cura. Jesus trabalhava com 7 espíritos de Deus. Isso está escrito aqui no Novo Testamento, no Espiritismo cristão. Jesus se comunicava com o reino de Deus. Esse é o Novo Testamento, o Espiritismo cristão.